tarde a todos os alunos dos Bastidores da História. Hoje nós continuamos aqui a nossa viagem pela Grécia e vamos falar hoje da civilização micênica. Então agora a gente vai ver dois sítios arqueológicos, o de Micenas e o de Tirinto, eh, e depois eu vou mostrar alguns objetos que foram encontrados aqui, nas escavações arqueológicas, mas que não estão necessariamente aqui, né, estão, em museus. Uma coisa bastante interessante das cidades micênicas é que elas eram fortificadas. Então, bem simples se a gente pensar, a Guerra de Troia. Se eles eram um povo guerreiro, se eles participaram dessa guerra que durou 10 anos, se eles tinham esse ímpeto guerreiro, logicamente que as suas cidades tinham que ser cidades muradas, cidades protegidas, preparadas para receber um ataque a qualquer momento. E a cidade de Micenas tem esse muro aqui, que é chamado de Muralha dos Ciclopes, ou Muro Ciclópico, porque ele é tão. É uma construção tão imponente, as peças de pedra são tão grandes e formam essa muralha incrivelmente imponente, realizada em torno de 1300 a.C., que lá na antiguidade surgiu a lenda que a muralha tinha sido construída pelos ciclopes, que eram aqueles gigantes que nós falamos na aula passada, da briga do Ulisses contra o ciclope, contra o Polifemo. Então, eram criaturas gigantescas que tinham um olho só e eles facilmente teriam construído essas muralhas, segundo essa lenda lá da antiguidade. Por isso que chama Muralha dos Ciclopes. Essa muralha tem uma espessura que varia ali entre 3 metros e 8 metros de espessura, ou seja, é uma muralha bastante resistente. Isso mostra que eles estavam se protegendo de alguma forma. Outro detalhe interessante aqui em Micenas, que a gente tem, tá aqui um mapinha da área arqueológica, tá? Bem aqui na direita está escrito cisterna secreta. O que que era essa cisterna secreta? Era uma cisterna gigantesca, cisterna é onde se armazena a água, e que servia para ocasiões de perigo. Então, se essa cidade fosse atacada por algum motivo, eles poderiam se fechar nessa muralha e eles tinham acesso à água nessa cisterna secreta. Então, a cidade tem uma parte murada ali, que era onde ficava o palácio, era onde ficava também o Megar, que é onde ficava o fogo sagrado da cidade. Tínhamos também alguns túmulos dentro das muralhas da cidade, tínhamos ali uma área de serviço, uma área de residencial e fora dos muros nós também tínhamos mais cidades, a parte mais de campo, vamos dizer assim. E também o famoso tesouro de Atreu ou tumba de Agamenon. Aqui, tumba de Agamenon, entre aspas, porque quando Schliemann descobriu aqui o sítio arqueológico de Micenas, é claro que ele quis que fosse o túmulo de Agamenon e que fizesse referência a todos esses personagens que aparecem nas obras homéricas. Então, hoje a gente já sabe que não é possível que esse túmulo fosse do Agamenon, tanto menos a máscara, que já nós vamos ver, mas ainda hoje a gente tem ali o nome do Tesouro de Atreu, como também Tumba de Agamenon. Então, aqui, vendo o nosso mapinha, a gente entra na parte de fora dessa muralha aqui, tem o Tesouro de Atreu, aí você vai subindo, depois temos outros 2 túmulos aqui, bastante imponentes, que foram chamados de Tumba de Clitemnestra e Tumba de Egisto. Egisto é o amante da Clitemnestra,
que era a esposa do Agamenon, que matou o Agamenon quando ele voltou para Micenas. Então, seria o túmulo deles. De novo, entre aspas aqui, porque nós não sabemos de quem eram esses túmulos. Depois, entrando na cidade, a porta de entrada da cidade é a famosa Porta dos Leões. Do lado direito da Porta dos Leões, a gente tem essa outra área aqui de túmulos, e depois se desenvolve toda a cidade. Então, vejam que a cidade fortificada fica mais no alto. E a parte mais alta dessa área fortificada é justamente onde fica o palácio, ou seja, onde fica o rei, e assim é o local mais protegido de todos. Então, aqui essa imagem é uma imagem aérea do sítio arqueológico de Micenas, e aqui como deveria ser em época lá de Micenas. Claro que sempre de maneira muito hipotética, porque como vocês podem ver pela imagem aérea do sítio arqueológico, a gente tem restos arqueológicos de fato. A gente não encontra mais a cidade montadinha ali como a gente gostaria de encontrar. Um detalhe interessante sobre essa área do palácio que eu comentei com vocês, que era um ponto central da cidade. Então, quando a gente fala palácio, a gente tende a pensar que é só a casa do rei, tá? Mas nesse momento aqui da história, o palácio ele tem uma função política, administrativa, religiosa, econômica e social. Então, é quase, eu já fiz essa comparação para vocês em outras aulas, sempre assim, pensando que é uma comparação que não é igual, idêntica, mas só para a gente conseguir realizar, mais ou menos como se fossem os castelos da Idade Média, que tem exatamente essa função, que tem tudo ali, né? A função política, administrativa, religiosa, tudo ali dentro daquela parte fortificada, porque é a parte mais protegida de todas. Então, fora dos muros da cidade, ali na entrada, como eu comentei, a gente tem esse tesouro de Atreu ou túmulo de Agamenon, que é novamente um túmulo a tolos, ou seja, circular, com esse fechamento aqui com uma abóbada cônica, e é uma construção impressionante, se a gente for pensar que é de em torno de 1600, 1500 antes de Cristo, ali com uma altura de 13 metros e 14 metros e meio de diâmetro, sim, impressionante. E o outro detalhe interessante é que essa tipologia de túmulo foi muito usada, não só aqui pelos micênicos. A gente vai ver essa tipologia em diversos lugares. Por exemplo, se a gente vem aqui para a Itália, na civilização etrusca, a área funerária dos etruscos são exatamente assim. Elas têm esse montinho, né, que fica por fora como se fosse uma pequena montanha assim, e por dentro tem essa estrutura aí com vão livre. É fantástico, como eu comentei, pela tecnologia que eles já tinham, né? Não é nada fácil você fazer aqui um vão de 14 metros, né? Ou seja, esse diâmetro de 14 metros. E olhando por fora, é como se fosse uma montanhazinha, assim, uma parte fortificada entra e tem todo esse espaço aqui. E claro que ali era onde ficava a câmara funerária, onde ficavam todos esses objetos que foram encontrados e que estão expostos em museus. Essa máscara mortuária que vocês estão vendo aqui na imagem é uma das mais famosas da história. Inclusive capa de livro dizendo é a máscara de Agamenon. Que é famosa, gente? É famosa porque justamente quando o Schliemann encontra esses objetos lá em cenas, ele vai dizer que essa aqui que esse é o túmulo do Agamenon, que ele tirou da Guerra de Troia, e que essa é a máscara mortuária do Agamenon. É bom se fosse, mas não é possível, porque se a Guerra de Troia aconteceu ali em torno de 1250, 1200 antes de Cristo, não pode ser a máscara dele, porque essa máscara data, segundo os estudos, entre 1600 e 1500 antes de Cristo. É uma máscara, imaginem, é de ouro, tá? Como se fosse moldada no rosto da pessoa. Inclusive, aqui a gente consegue ver no detalhe ali perto da orelha um buraquinho, no outro lado um outro buraquinho,
que fazia com que a máscara ficasse presa aqui no rosto do defunto. Foi então uma das peças mais famosas da história da arte, justamente porque foi associada, né, a Agamenon. Mas hoje nós já sabemos que não pode ser, não é o rosto do Agamenon. E foi encontrado aqui no tesouro de Atreu ou túmulo de Agamenon. A Porta dos Leões também é impressionante, porque a gente tem essa muralha, então, muito fortificada, e a entrada da cidade, ou uma das entradas da cidade, tem essa estrutura aqui, que a gente chama trilítica, que é uma viga com dois pilares, e na parte superior é uma peça monolítica, ou seja, uma peça única de pedra esculpida, com dois leões ali que sobem, como se eles estivessem escalando aquela coluna. É possível que ali tivesse a imagem de alguém importante da cidade ou de algum deus, mas a gente não tem essa informação. Então, um dos símbolos de Micenas é justamente essa Porta dos Leões aqui, que é a entrada aqui da área interna da fortificada do sítio arqueológico de Micenas. Depois aqui eu trouxe ainda como imagens para vocês que também os dois objetos estão expostos no Museu Arqueológico de Atenas. Essa aqui, que é chamada de Tríade de Marfim, que é um grupo escultórico com três figuras, duas mulheres e uma criança ali, como se ela estivesse apoiada no colo de uma delas, e acredita-se que são três divindades, tá? Porque ela foi encontrada justamente na área mais alta da cidade, na Acrópole de Micenas, na área ali do palácio, que também tinha área de culto. Então, é possível que represente três divindades, quais a gente não sabe. Mais ou menos entre os séculos XV e XIV a.C. é a data dessa escultura de marfim. Um detalhe interessante aqui para a gente observar, que já lá na civilização minoica, nós falamos nessa arte mais que tinha muita semelhança com a arte egípcia. Aqui a gente consegue ver essas características também, né? Aquele olho ali, né, mais arregalado, mais amendoado, que remete à característica egípcia e que depois a gente vai ver lá na frente, no período arcaico grego, essa tipologia aqui, esse olhar que depois, aos poucos, vai evoluindo na arte grega. Essa outra peça aqui de baixo é uma das peças mais belas que foi encontrada em Micenas, que é um vaso em formato de pato. Por que é uma das mais belas? E essa peça aqui, como outras que a gente está vendo, mostra toda a capacidade técnica e o quanto era desenvolvida essa civilização. Veja, uma civilização que não fosse desenvolvida não conseguiria nunca fazer, ou não se importaria, de outra forma também, em fazer objetos decorativos, mesmo que tivessem utilidade, com tanta qualidade estética. Então, aqui provavelmente isso aqui era usado para cosméticos, tá? É feito de cristal de rocha, então é belíssimo. Claro que foi encontrado todo aos pedaços, a gente pode até ver aqui nas peças do museu que ele tá quebradinho, mas a alça do vaso, aqui em formato de pato, é como se fosse o pescoço do pato que vai aqui para cima, né? Como se ele estivesse apoiando o bico ali em cima do vaso e forma a alça, e a delicadeza do detalhe do olhinho dele, do bico, é uma peça realmente incrível. Do século XVI a.C., também exposta no Museu Arqueológico de Atenas. Outras duas peças de Micenas que estão no Museu Arqueológico de Atenas esse afresco chamado de Lady Micênica. Olha que pintura linda, né? A gente tem aqui essa mulher, né? Que é uma deusa. Ela está ali com ar pensativo. De novo, a gente tem essa ideia
que remete lá à arte egípcia, né, com esses olhinhos aqui de lado, o corpo dela agora está de frente, está exatamente com a perspectiva da frontalidade, o cabelo tá, arrumado, né, gente, ela tem ali, o cabelo todo, entrelaçado junto com uma fita, fazendo um desenho no cabelo e depois cai uma mecha na frente aqui, dando detalhe. É belíssimo, imagine isso aqui, provavelmente era como essas mulheres, se vestiam, se arrumavam naquela época. E além disso, a gente vê ali os detalhes, do colar, né, das pulseiras, ou seja, essa civilização, e aí eu não trouxe as imagens, né, mas assim, foram encontradas também, muitas joias, né, brincos, colares, pulseiras, que mostra, que existia essa preocupação estética também, tá. E isso a gente vê aqui no afresco da Lady Micênica. O vaso, ao lado é uma cratera, poderia ter 2 funções, poderia ser, uma cratera funerária ou poderia também ser, uma tipologia, de cerâmica usada para misturar a água com o vinho. Por isso que ela tem essa boca mais larga aqui, que serve para você jogar água, vinho. Os antigos gregos, os antigos romanos, eles não bebiam vinho, puro, né, o vinho que eles produziam era um vinho bem mais forte, mais alcoólico, bem diferente do que é o nosso vinho hoje em dia. Tinha também, era muito, tinha, como é que fala? Temperos, né? Speziato, que fala em italiano, tinha uns sabores, né? O vinho, e era muito forte. Então, eles misturavam com a água, e também uma outra função de misturar a água com o vinho era para purificar, de certa forma, a água. E existiam essas peças cerâmicas onde eles misturavam, a água com o vinho. Essa aqui especificamente, foi encontrada na que a gente chama Casa do Guerreiro, deixa eu voltar aqui no mapinha para vocês. Então aqui, logo, na entrada da cidade, depois da Porta dos Leões, a gente tem aquela área dos túmulos ali, e depois tem aqui, uma área, arqueológica, residencial, e que teria essa casa, do guerreiro, que é chamada de Casa do Guerreiro justamente por por ter sido encontrada essa peça aqui. Então, o que que a gente vê ali? A gente vê vários guerreiros, né, vestidos, armados, com lança, com escudo, né, o escudo está na parte, de trás do corpo, então tem o redondinho ali atrás, é o escudo deles, a lança, o elmo, e eles estão, prontos, seguindo, né, caminhando para ir para uma guerra. Então vejam como tem essa mentalidade guerreira nessa civilização. E um detalhe interessante que, a última figura aqui, ó, mais perto da alça, é uma mulher que está com, a mão levantada, assim, em sinal, ou como se ela estivesse dando adeus, né, para esses guerreiros, ou até talvez, de luto. Vejam que uma mulher, sabia que o seu homem, quando saía para uma batalha dessas, quando saía para uma guerra, de era muito provável que ele não voltasse para casa. Então, é uma cena também, do cotidiano aqui, que mostra, essa imagem, né, triste da mulher, dando adeus aqui, aos homens que estavam indo para a guerra. Essa peça aqui é do século XII antes de Cristo e também está exposta lá no Museu Arqueológico. Um beijo grande para vocês e uma boa semana. Beijo.